Né, galera? Vamos lá? Mais uma hoje? Então, o livro que nós vamos trabalhar hoje, ele já parte do título uma questão interessante, que é o que devemos desaprender. Então, me trouxe a ideia de desconstrução daquilo que está construído ou que foi construído até agora. Então me chamou bastante atenção esse título e aí li o livro, muito bacana, muito legal. E entretanto eu vou pontuar aquilo que me chamou mais a atenção. Tudo me chamou a atenção, mas falarei daquilo que mais me chamou a atenção, sob o ponto de vista de que este livro ele tem uma relação muito estreita com o vídeo anterior, vou deixar aqui em cima, que trata de tema, melhor, do mesmo tema, então não precisa eu comentar tudo que tem ali, mas aquilo que me chamou a atenção. Então, começa lá no iniciozinho, ele define a palavra idiota. E aí ele faz ele dá um salto daquele idiota da Grécia clássica, que outros youtubers já comentaram, como idiota da Grécia clássica, como aquele que não fazia parte da política, e agora ele retoma, o livro retoma o idiota como aquele que é um egocêntrico, um egoísta, no sentido que ele primeiro percebe a si mesmo, valoriza a si mesmo, depois o outro. O idiota como aquele que se autovaloriza a ponto de julgar o mundo através dos seus próprios julgamentos, ou seja, ele é a medida do mundo e, portanto, quando ele procura a comunidade, quando ele procura sair de si para ver o outro, na verdade ele quer encontrar o seu igual no outro. Então ele valoriza aquilo que já é por ele valorizado, ele olha para aquilo que já foi por ele visto. Portanto, o idiota é aquele que faz da política uma extensão de si mesmo. Aqui já há uma indicação de um problema, que é ver o mundo pelos olhos individuais e este olhar individual se sobrepor aos demais. Então, como é o modus operandi disso? Ou seja, como pode a política se tornar isto que estamos vendo? Fascista, extremada, extremista, dividindo pessoas, xenófoba, homofóbica e etc, etc e etc. Né? Como pode a política ser um misto de Trump com Bolsonaro? Não, evidentemente, não só Brasil, não só Estados Unidos, mas uma extrema-direita que existe em vários lugares do mundo. E este livro traz algumas falas interessantes que eu pontuei, que eu marquei. Uma delas é quando o livro reflete sobre as palavras. Palavras. Quando nós ouvimos a expressão palavra, nós pensamos uma unidade, uma forma de expressar muitas coisas. Né? A palavra felicidade expressa muita coisa. É uma unidade, nós temos a palavra felicidade, mas ela diz muitas coisas. A palavra comunismo diz muitas coisas. A palavra democracia diz muitas coisas. E este livro aponta para que seja possível transformarmos o mundo num trumpismo, bolsonarismo, é preciso que essa palavra ela perca a sua semântica, perca a sua amplitude e ela passe a significar uma coisa só, mesmo que ninguém saiba o que isso quer dizer. E aí eu insisto,
a palavra democracia, que todo mundo fala como se soubesse o que é. A impressão que dá que a palavra democracia diz algo, início, meio e fim, pronto. Comunismo também, início, meio e fim. Entretanto, basta pensar um pouquinho sobre a palavra, sobre o seu contexto histórico, sobre o seu contexto filosófico, né? Nós perceberemos que ela quer dizer muita coisa. Basta abrir o dicionário. Qualquer palavra quer dizer muitas coisas. Mas, para que o mundo se torne um mundo de pessoas que brigam entre si, um mundo de pessoas que se separam, é preciso que essas pessoas utilizem de palavras como se soubessem o que é. E essas palavras são cristalizadas e, portanto, se tornam como projéteis que nós colocamos na arma e vamos atirando nas pessoas. Então é preciso, em um primeiro momento, que as mídias extremadas, extremistas, comecem a repetir e insistir, falar várias vezes as mesmas palavras-chave para que as pessoas, ao ouvi-las, internalizem e passem a crer, sentimento de fé, creiam que sabem do que falam, a ponto de duas pessoas estarem usando a palavra liberdade, mas não querem dizer a mesma coisa, mas infinitamente discutem, infinitamente discorrem sobre as suas ideias e não se entendem. E um terceiro fica ouvindo e começa a perceber que simplesmente as palavras não dizem as mesmas coisas, mas as pessoas envolvidas não sabem disso. Imaginando que uma pessoa extremada, extremista, tenha acesso, e é muito comum, às mídias, às redes sociais principalmente, Twitter, Face, Instagram e etc., né? Segundo o livro, passa a ser as palavras passam a ser armas de destruição em massa, porque a massa, as pessoas que pouco refletem, elas acreditam que dominam uma linguagem, mas na verdade são dominadas por ela. Percebam que a polarização, as pessoas se digladiando, as pessoas brigando entre si, elas acabam se utilizando dessas palavras como armas. Vejam o desenvolvimento do ser político. Vou fazer uma relação entre as palavras e o ser político. Ser político, há alguns anos atrás, né, tinha um estigma desse cidadão ser um hipócrita, tinha um estigma de ser um bajulador, aquele que quer agradar a todo mundo em troca de votos. Então, ele não se contrapunha a nada para ganhar voto de todos. Esse era o estigma. Vejam que agora, não. O político, ele é o sujeito que divide. O político é aquele que agride, é aquele que polariza, é aquele que pega as palavras já polarizadas, com sentidos únicos para o seu grupo e joga contra os outros. E os outros, por sua vez, retomam a discussão, devolvem os projéteis e o político de hoje o mais lembrado, pelo menos, não o político ideal, o bom político, mas o político que nós temos é aquele que acaba polarizando, jogando palavras e discutem, e quanto maior for a discussão, melhor, porque eles vão aos trending topics, né? São os mais falados, são os mais lembrados, e quanto mais falados e mais lembrados, não pelo conteúdo exatamente do que falam, mas pela polarização, pelo ódio, pela arrogância, né? Os seus iguais acabam se contaminando e uma espécie de vírus, né? Se contaminam e acabam agindo como esse sujeito que está polarizando. Ora, quanto mais polarizar, melhor, porque mais tweets vai ter, muito mais likes vai ter, muito mais votos vai ter. E essas pessoas acabam optando por essa conjuntura de ódio, de luta,
e as populações, as pessoas, as comunidades acabam escolhendo no ringue virtual, ou às vezes no ringue real, né? Quem aquele que irá vencer, aquele que vai lacrar e, portanto, acaba se decidindo por admirar, por seguir e votar neste sujeito. Desta polarização, dessas palavras, né, o livro aponta para os memes. E aqui eu achei bastante interessante a fala dele sobre os memes, porque ler os memes, o que é, do que trata num artigo científico, é bem diferente de como ele trata o meme, né? Ele trata de uma maneira simples, tranquila, e ele acaba nos dizendo que os memes, portanto, e todo mundo já sabe o que é, né? Aquela figurinha, aquela piadinha, aquela figurinha, aquela frase que identifica uma pessoa, ou seja, a pessoa se polariza, e aí, em função dessa polarização, sai desenho, frases, né? Coisas, elementos visuais que identificam essa pessoa. Esse é o meme. Então, o meme é aquela figura, é aquela imagem, é aquela informação que mimetiza, que traz as características daquela pessoa, daquele pensamento e a transforma em algo visível, quase que palpável, facilmente inteligível. Ou seja, não precisa estudar nada, não precisa refletir nada, olha aquela figura e já sabe o que ela quer dizer. E aqui fica, e vem aqui na minha lembrança, aquela figura da ex-presidente Dilma Rousseff, né, estampada na tampa de combustível dos veículos, né, aonde a abertura para o combustível era justamente entre as pernas da presidente. Então se olhava aquilo e identificava exatamente o que queria dizer aquilo, né? Uma ofensa a presidente. Entretanto, vinha dentro, embutido, cavalo de Troia, dentro desse meme, né, a misoginia, dentro desse meme vinha a agressão sexual à mulher, dentro desse meio vinha a vontade de violentar as mulheres, não necessariamente sexualmente, apesar de que tinha um conteúdo sexual forte, mas não só sexualmente, mas verbalmente, ou seja, agredir aquela mulher. Então, aparentemente o meme trazia tudo que, como mimese, trazia as características da presidente, mas trazia também outras informações que o desavisado incorporava e passava a fazer piadinha, a talvez retuitar, desenhar também. Então veja que o meme, né, ele conseguia cristalizar aquele monte de palavras que xingavam a presidente, cristalizava, colocava ali, mimetizava e a pessoa olhava e sabia do que tratava. Sabia? Sabia entre aspas. Ela acreditava que sabia, mas não sabia, porque na verdade era um cavalo de Troia, era um símbolo grávido de muita coisa feia e as pessoas iam lá e repetiam. Este é o meme. Ele é muito mais fácil, evidentemente, de compreender, de perceber, do que um texto científico, nos alerta o livro. Né? Um texto científico é preciso saber ler, saber interpretar, precisa saber redigir ou saber contextualizar a obra. É preciso todo um trabalho e leva tempo. O meme é instantâneo. O meme é risível, o meme é debochado, o meme é engraçado. Então nós incorporamos na nossa vida esse meme e, grávidos do conteúdo pouco visível, que é a misoginia, a violência, né, a polarização, o ódio, nós acabamos retransmitindo como um vírus, como se contaminados estivéssemos, abre a boca, espirra, a gente não usa máscara no meme, paf, e as pessoas respiram, se contaminam e levam adiante.
E terminando, a última informação que vai juntar tudo isso que eu falei é a teoria da conspiração. Tudo isso para explicar a política de hoje. Teoria da conspiração. Ela é feita das palavras que é feita por idiotas, né, egocêntricos, egoístas, que se utilizam de palavras semanticamente empobrecidas, projéteis, se utilizam dos memes para passar a informação adiante e acaba se tornando uma teoria gigante que tenta explicar tudo, né? A teoria, por exemplo, e a mais falada, que o comunismo, não sei o que é o comunismo, mas o comunismo se reuniu no planeta e esse comunismo agora quer dominar o mundo. Esse comunismo financiado por, sei lá o que, entidades, ele vai dominar o mundo, né? No Brasil, o petismo está em todos os lugares e quer dominar o Brasil. E os memes, as palavras, as pessoas, as mídias repetem, insistem, e as pessoas acreditam que sabem do que falam, a ponto de não mais duvidarem que essa teoria é falsa, essa teoria é meramente inventada, já não duvidam mais disso, e passa a ser uma verdade. E passa a ser uma verdade das mais complicadas do mundo, que é a verdade porque se tem fé. E quando se tem fé, não se é mais racional. Quando se tem fé, se tem acesso a uma verdade absoluta. Quando se tem fé, quem duvida é o ímpio, quem duvida é o bandido, quem duvida é o ateu, né? Quem duvida é aquele que vai para o inferno, aquele que deve morrer. Então, essas conspirações interplanetárias, intergalácticas, interestatais, meu Deus do céu, né? Nos põem medo, nos enclausuram, nos separam, nos mantêm no ambiente de ódio, e nesse ambiente todo o que menos acontece é a compreensão, o que menos acontece é o amor ao próximo, o que menos acontece é a política saudável, porque na verdade o que se estabelece é uma competição entre nós e eles, entre o certo e o errado, e essa luta acaba virando apenas isso, uma luta, né? Então indico a leitura, indico lerem do início ao fim e, enfim, que nós todos possamos aprender um pouquinho mais, ou como diz o livro, possamos desaprender as teorias da conspiração, possamos desaprender o sentido dado irrefutável das palavras, como comunismo, liberdade, que possamos desaprender o ódio, e será mais quantas coisas nós temos que desaprender. Portanto, desta vez, não convido à aprendizagem, mas convido à desaprendizagem. Abraço e até a próxima.